Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, a justiça de Deus. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são sobre a identificação do juízo divino. Segundo, sobre a petição que Deus não atende. Tem petição que Deus não atende? Nós vamos ver dentro da nossa lição. E o terceiro, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Nosso texto áureo está no Salmo 18, verso de número 26, que diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Na NVI diz assim: com o perverso reages à altura. A verdade prática diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Ainda acrescentamos aqui intransferível, ou seja, é nossa responsabilidade, não adianta querer jogar para o outro não. Então quando vem o juízo de Deus, por que está vindo na minha vida e não vem na do outro? Não, é responsabilidade nossa, não tem como transferir para o outro, é pessoal, é de cada um. A palavra-chave aqui é justiça. A justiça é tudo que está em conformidade com o que é direito, com o que é correto, com o que é certo. Primeiro tópico, sobre a identificação do juízo divino. Primeiro subtópico é o discurso profético, mas antes disso, Deus ele retribui. O que é retribuir? Retribuir é dar a paga, é pagar conforme aquilo que recebeu. Então Deus retribui o pecado, ou seja, ele age conforme agimos com ele. Então é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Não adianta querer plantar laranja e colher abacaxi, não adianta. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E outra, o cuidado que nós temos que ter porque a colheita ela vem 30, 60 e 100 vezes mais. Então o discurso profético diz que a ira de Deus ela nunca acontece. A ira de Deus nunca acontece sem ter uma justa causa e também sem ter um aviso prévio. Então Deus sempre avisa a causa, o problema, o que está acontecendo, Deus vai avisando, Deus vai falando, é esse o problema, resolve isso daqui, vai tentando nos colocar de volta no caminho, mas quando nós não damos ouvido, aí sim acontece o juízo de Deus. Então sempre tem uma causa e também sempre vai ter um aviso, pelo menos um aviso, mas Deus ele é longânimo, então ele vai avisando por várias vezes. Amós 3:7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, assim Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento para as pessoas. Agora, o sempre tem um limite, né? Então Deus oferece oportunidade de arrependimento, a pessoa não se arrepende achando que vai ter mais oportunidade, de repente pode ser a última. Jeremias 3, o verso 14, só a parte A do versículo diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Então ele está falando para o povo dele, que são filhos rebeldes, que eles tinham que se converter. Amós 5, versículo 14 e 15, também diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Versículo 15: odiai o mal, amai o bem, estabelecei na porta juízo. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Então, quando tem um arrependimento verdadeiro, Deus perdoa. Olha o que diz Jonas 3:10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Olha só a palavra que está usando aqui: Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Ou seja, aqui está falando da cidade de Nínive. Deus falou que iria destruir a cidade de Nínive e falou para Jonas ir lá avisar o povo. Tá vendo? Então, existia uma causa e Deus falou, avisou também que iria destruir. O que aconteceu? O povo se arrependeu, o povo jejuou, colocou roupa, se vestiu de pano de saco, se humilhou diante da presença de Deus, se converteu dos seus maus caminhos, e Deus falou assim: não vou mandar o juízo, pelo menos não agora. Mais para frente aconteceu, mas pelo menos no momento que eles se arrependeram, Deus não mandou o juízo sobre a vida deles. Então agora, mas o tempo passa. A oportunidade para Jerusalém já tinha expirado, já tinha passado. Por isso que o castigo era inevitável. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, quando é inevitável. O segundo subtópico diz que a primeira parte fala sobre a primeira parte do oráculo. Então Ezequiel 14, verso 13 diz: filho do homem, Deus falando com Ezequiel, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento de pão. Prestou atenção que a gente frisou uma terra e instável o sustento de pão? E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Então, quando fala que uma terra, ela pode se aplicar, não é somente a terra de Israel, não é somente aquele povo, não. É qualquer povo, qualquer nação, em qualquer época, em qualquer lugar, ok? E também pão aqui, quando ele fala de
tornarei instável o sustento de pão, aqui fala é uma forma de castigo. Quando Deus deixa a pessoa sem alimento, é uma forma dele castigar essa pessoa ou essa terra no caso. Então, agora como que isso é feito? A palavra profética, a palavra do profeta, ela esclarece que com escassez, com fome e extermínio dos seus moradores e até dos animais, é dessa forma que Deus vai trazer o juízo. Mateus 24:7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então vai ser uma crise de um modo geral. E o terceiro subtópico diz: descrição dos agentes do juízo divino. Ezequiel capítulo 14, versículo 17 e o 21. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela os homens e animais, porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, olha os juízos de Deus: a espada, a fome, as alimárias nocivas e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então, agora, o porquê disso? É que Deus ele manda chuvas e fertiliza a terra e também os campos. Então Deus manda chuva e o campo vai florescendo. Só que existia um porém. Ao invés das pessoas estarem agradecendo a Deus pela chuva, pela plantação, pela colheita que eles estavam tendo, pela abençoada colheita que eles estavam tendo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo outra coisa. Jeremias 14:22. Porque há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? É uma pergunta. Porventura há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Porventura tem algum outro Deus que faça chover? Será que tem? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus? Não é somente o Senhor? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Então aqui são Jeremias falando, tá? É uma oração que ele reconhece que só o Senhor é que dá chuva. Agora Amós 4, 7 e 8. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra. Sobre um campo choveu, mas sobre o outro não choveu. Secou-se, e andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então o Senhor, outra forma de castigo, o Senhor não manda chuva no tempo certo para que o povo, para que a terra floresça e para que a colheita seja no período certo. O que aconteceu? O que estava acontecendo? O povo não se converteu ao Senhor. Mesmo Deus fazendo: vou fazer chover aqui, mas não vou fazer chover aqui. Vai chover nesse campo, nessa vinha, mas nesse campo, nessa vinha não vai chover, para ver se o povo acorda, para ver se o povo entende que sou eu que faço isso. Mas ao invés de agradecer a Deus, o que eles estavam fazendo? Nós já dissemos. Eles estavam agradecendo a Baal pelas grandes colheitas, pelas abençoadas colheitas. Era o Deus Baal era o Deus da colheita, conhecido como o Deus da colheita. Então a seca era um sinal visível do castigo de Deus, mas o povo não queria se converter, não adiantava. Jeremias 12:4 diz: até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Deuteronômio 28:23 diz: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Imagina, você faz uma oração, mas o céu está de bronze, sua oração não consegue chegar no trono de Deus. Você faz um plantio, mas a terra parece ferro, você não consegue escavar, você não consegue revolver a terra, você não consegue preparar a terra para o plantio, e ainda que você consiga, não nasce nada porque não chove. Já imaginou? E ainda assim, o povo não se convertia. Então a espada é uma linguagem figurada para designar guerra. Então Deus ia trazer a espada. Como que Deus traz a espada? Através da guerra. Também, e também isso daí resulta em fome e também em peste. Ezequiel 6,12 vai dizer assim: o que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Não, tá vendo? Deus tem 4 juízos, aqui ele falou de 3, aqui faltou só os animais ainda, né? Os animais nocivos, os animais prejudiciais. Mas o que estiver longe morrerá de peste. Então quer dizer, fugiu da guerra, fugiu da espada, vai ter peste. Deus vai mandar peste. É Deus que está mandando, é Ele quem comanda, é Ele quem manda. O que está perto cairá a espada. Então aquele que não morreu da espada vai morrer de peste. Agora, aqueles que ficarem dentro do cerco, vai fazer o quê? Vai morrer de fome. Então assim cumprirei o meu furor sobre eles. Palavras do próprio Deus falando para Ezequiel aqui. Ezequiel 7,15 também diz assim: fora está a espada, e dentro está a peste e a fome, e o que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão.
Então o oráculo aqui ele inclui Jerusalém como destinatário, ele inclui Jerusalém como destinatário da profecia. Então dessa forma nós podemos afirmar, nós podemos ter a certeza que essa palavra profética ela é para qualquer nação, ela é para qualquer época. E além também inclui Jerusalém. Então o resumo desse tópico diz assim: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um aviso prévio. O segundo tópico fala sobre a petição que Deus não atende. Existe petição que Deus não atende? Existe petição que Deus não atende. Vamos ver aqui. Primeiro subtópico, exemplos de intercessão pelo pecador. Então Deus ele aceitou poupar as cidades de Sodoma, a cidade de Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão, caso houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Só que não havia, né? Então Deus ele pouparia. Se houvesse 10 justos, foi a conversa que Deus teve com Abraão. Gênesis 18:32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, Abraão falando, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não o destruirei por amor dos 10. Então Deus respondeu para Abraão que não destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra se houvesse 10 justos na cidade. Porém, por que foi destruída? Porque não havia os 10. Então, agora, Moisés e Samuel eles foram atendidos nas suas petições em favor do povo, nos casos de pecados e nas suas rebeliões também. Números 14, 19 e 20 diz assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Aqui é Moisés falando com Deus. E como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Isso aqui foi a intercessão de Moisés, que foi atendida por Deus por causa da rebeldia do povo. Então 1 Samuel 7, versículos 5 e 9 diz assim: disse mais Samuel, então aqui é Samuel: congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 9, já pulando aqui. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos, ou seja, o Senhor perdoou o povo, porque Samuel intercedeu. O segundo subtópico vai falar de um castigo inevitável. Segundo Crônicas 35, versículo 15 e 16 diz assim: e o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mofaram. Mofar aqui significa zombar. E mofaram dos seus profetas, até que, olha, esse até que é um perigo, né? O furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então, Deus vai mandando aviso, Deus vai falando qual que é o problema, o que tem que ser feito, e as pessoas começaram a zombar dos mensageiros de Deus. Por quê? Porque não acontecia nada. O profeta falava e não acontecia nada. Então, não, isso aí não vai acontecer com eles, não. Daqui a pouco nós vamos ver uma coisa parecida aqui, tá? Então, Deus ele é longânimo, Deus ele é misericordioso, mas tudo tem um limite. Até Deus tem um limite. E quando chega o limite, aí é inevitável o juízo de Deus. Então tem situações em que Deus se recusa a perdoar. Vamos ver 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Só quero deixar claro aqui que Deus não rejeitou Saul como pessoa, Deus rejeitou Saul como rei. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, entendeu? Enche um chifre de azeite, vem e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então aqui Samuel e Saul, tá certo? Samuel estava com pena de Saul, porque Deus o havia rejeitado. E Deus falou para ele: mas até quando você vai ter pena dele? Eu já rejeitei ele para não reinar. Jeremias 14:21. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. O 15:1 de Jeremias também diz assim: disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. Então Jeremias está intercedendo em favor do povo aqui, mas não está tendo sucesso. E Deus ainda está dizendo: lembra que Moisés fez a oração e Deus atendeu a oração de Moisés? Lembra que Samuel fez a oração e Deus atendeu a oração de Samuel? Pois é, agora aqui Jeremias está orando e ele está dizendo assim: ainda que Moisés e ainda que Samuel se pusessem diante de mim nesse momento para interceder por este povo, não adiantaria nada. O subtópico 3 diz assim: quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Olha só,
Pode muito é diferente de pode tudo. Ok? Existe uma diferença aí. A oração de justo pode muito, a oração de justo pode muita coisa, mas a oração de justo pode tudo? Não, tudo também não pode, porque olha as palavras de Deus aqui. Ainda que Moisés, ainda que Samuel, grandes intercessores, intercedessem, não ia adiantar nada. Então não pode tudo, mas pode muito. Então quando o pecado ele ultrapassa, tu tem um limite. Quando o pecado ultrapassa os limites, aí Deus não vai atender a oração. Passou do limite, não vai mais atender. Derramou, o cálice da ira de Deus já foi derramado, não tem como voltar atrás. 1 de João 5,16 vai dizer sobre isso aí. Ó. Se alguém vir pecar a seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Ou seja, essa aí é a gota d'água. Se você pegar um recipiente, você pegar um copo, encher ele até o limite, aí você pega um conta-gota, sabe que é um conta-gota, né? Pega um conta-gota e vai colocando gotinha por gotinha. Interessante é que ele consegue passar do nível, através do conta-gota, ele consegue passar do nível sem esparramar. Mas chega uma hora que você vai colocar mais uma gotinha e ele vai derramar bastante coisa. Não vai esparramar só uma gotinha, ele vai esparramar tudo de uma vez. Isso é chamado de pecado para a morte. Qual que é o pecado para a morte, Valdecir? Alguns dizem isso, alguns dizem aquilo. Pecado para a morte é qualquer um. Sabe a gota d'água? Eu já estou no limite com Deus, não oro pedindo perdão para Deus, o meu cálice já está até a tampa, aí vem a gota d'água, uma mentirinha, qualquer coisinha que acontecer, que derramar tudo, esse é o pecado para a morte. Resumo desse tópico diz assim: na Bíblia encontramos exemplos de oração intercessória de justos que Deus não atendeu. O terceiro tópico vai falar sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Primeiro subtópico: por que o povo rejeitou os profetas? Vamos lá? Então eles conheciam o relato lá de Sodoma e Gomorra, eles sabiam da oração de Abraão com Deus, se houver 10 justos na cidade é o suficiente para Deus poupar a cidade. Então, agora pensa bem, por que Deus iria destruir Jerusalém? Se Sodoma e Gomorra tivesse 10 justos, Deus não iria destruir. Então, peraí, Jerusalém tem um número maior de justos do que isso. Jerusalém tem mais de 10 justos do que isso. Então eles não acreditavam que Deus destruiria a cidade. Então Ezequiel ele desmente esse pensamento aqui. É um pensamento popular do povo, já que colocaram como se fosse igual, né? Não, se tiver 10 justos aqui, se tivesse 10 justos lá que não é o povo de Deus, Deus vai poupar, aqui tem muito mais que 10, então Deus não vai fazer isso não. Então esse é um pensamento popular. Então Deus ele é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa daqueles justos que tem na cidade. Esse é o pensamento popular. Ezequiel 14,16 diz assim: ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Está falando de quem? Está falando de Noé, está falando de Daniel, está falando de Jó. Então está falando, ainda que a família deles estivessem lá, os filhos deles, a esposa deles estivessem lá, não livraria ninguém, somente eles seriam livres. É o que Deus está falando, e ele está dizendo assim: vivo eu, diz o Senhor. Então não tem como revogar isso daí. No subtópico vai falar sobre Noé, Daniel e Jó. Ezequiel 14:14. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então peraí, justiça de Noé, justiça de Daniel, justiça de Jó, é justiça dele, pela própria justiça, porque eles eram considerados homens justos. Hebreus 11:7 diz assim, pela fé Noé, olha aqui, primeiro, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que é isso? Chuva, dilúvio, nunca se viu. Ele foi avisado e ele temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. E olha só, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Também Tiago 5:11 vai falar sobre Jó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Agora, a justiça deles salvariam a eles próprios. Agora, que justiça pode nos salvar? A nossa justiça? A nossa justiça negativa não pode. Agora, a justiça de Cristo sim, ela é extensiva a todos os pecadores. Então, através da justiça de Cristo, nós podemos nos tornar justos. Romanos 3:22 diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre
todos os que creem, porque não há diferença. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então a justiça de Cristo, ela nos torna justos e também nos livra do mal, nos livra da condenação eterna. Aí o terceiro profeta Daniel, que ficou faltando, né? Daniel 2, 48 e 49, diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Aqui o rei havia feito Daniel, havia colocado Daniel acima de todas as pessoas, de todos os sábios, de todos os sátrapas, de todos os governadores, de todas as províncias. Então Daniel era o co-líder, era o co-regente do rei. E pediu Daniel ao rei, olha só, Daniel foi elevado. O que ele fez? Aí Daniel intercedeu em favor dos seus amigos que foram com eles cativos para a Babilônia. Quem era? Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então, amizade, ela é para todos os momentos, ok? Para momentos de altos, para momentos de baixos. Então, quando eles estavam lá embaixo, quando eles eram escravos, não deixaram de ser escravos, mas eles eram escravos, estavam unidos, estavam juntos, participavam juntos, sofriam juntos. Aí quando Daniel subiu, o que ele fez? Foi lá, intercedeu pelos amigos dele e também subiram juntos. Então, amiga para todas as horas da vida, não é só para os momentos bons, para os momentos ruins também. Aí nos momentos bons a gente tem que lembrar daqueles amigos que estiveram com nós lá embaixo, tá bom? Então a reputação de Daniel, pela sua fé, pela sua sabedoria, ela se espalhou rapidamente, tanto que Daniel estava lá no palácio, Ezequiel estava lá junto com o povo, junto com os cativos, e Jeremias estava lá em Jerusalém. Todo mundo ouviu falar da sabedoria de Daniel, todo mundo ouviu falar da reputação de Daniel, todo mundo ouviu falar da fé de Daniel, todo mundo conhecia. Ezequiel 28:3 diz assim: eis que tu és mais sábio que Daniel. Olha só, Ezequiel estava lá junto com os cativos e tinha ouvido falar sobre isso. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. No caso aqui está falando sobre o rei de Tiro, só que ao mesmo tempo está fazendo uma alusão a Satanás. Se você ler o que está discorrendo ali nesse texto, vai falar sobre isso. Nós não vamos falar sobre isso agora porque não faz parte do foco aqui, tá bom? O resumo desse tópico diz assim: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Então, houve o evento de Sodoma e Gomorra que Abraão intercedeu e Deus falou diretamente com ele: se houver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Então as pessoas acham que se tiver 10 justos na cidade, ou mais de 10 justos na cidade, no mínimo 10, Deus não vai destruir, Deus vai tolerar o pecado do povo por causa desse justo. Só que isso aconteceu em Sodoma e Gomorra. O que Deus está falando para Ezequiel aqui não é assim que funciona. Se Daniel estivesse lá, só ele se livraria. Eu iria destruir a cidade assim mesmo. Se Moisés estivesse lá, eu iria destruir a cidade. Só Moisés se livraria. Se Jó estivesse lá, eu iria destruir a cidade. Só Jó se livraria por causa da justiça deles. Ok? Então isso aí tem que sair da nossa cabeça. Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa de uma quantidade de justos que tem. Quando acontecer do pecado tomar muito a conta, já está tomando bastante, mas quando ele aumentar, chegar no nível que derramar, chegar no nível da gota d'água, chegar no limite, ou seja, ultrapassar o limite, o que vai acontecer? Deus vem, arrebata a sua igreja, arrebata o seu povo, arrebata os seus escolhidos, leva embora, porque não dá para ficar mais aqui. Aí sim, o pecado pode tomar conta, o pecado pode fazer o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. A conclusão da nossa lição diz que o foco da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. Deus retribui, a pessoa dá para Deus e Deus dá de volta para ela aquilo que ela deu. Ou seja, lei da semeadura, não é isso? Plantou, colheu. Então, eu estou dando para Deus o meu melhor, Deus vai dar o melhor dele para você. Eu estou dando para Deus qualquer coisa, Deus vai te dar qualquer coisa. Do jeito que vai, volta. Então, a retribuição divina. Aqui no caso é o pecado. Então, se eu pago Deus com pecado, o que eu vou receber? Vou receber desgraça, vou receber juízo na minha vida. Então é importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia de Paulo. Ou seja, qual que é essa justiça? Ela justifica o pecador que crê em Jesus. Então nós cremos em Jesus, nós somos justificados, diferente dessa retribuição divina aqui, de Ezequiel, tá ok? Deus abençoe a sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.